Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nesta aula, você aprenderá a desenvolver uma mala direta. Bem, a mala direta é uma solução muito útil para otimizar o nosso tempo em determinadas tarefas que exigem uma certa repetição. Nela, poderemos criar um documento que atenda às nossas exigências e possa ser enviado para todos os nossos contatos, ou seja, uma grande lista de pessoas. A mala direta trata-se de uma correspondência, um ofício, uma carta, um memorando, por exemplo, que é emitida para vários destinatários. Só que essa correspondência normalmente possui o mesmo texto e assunto, que ele é fixo, mas algumas pequenas partes geralmente são personalizadas, ou seja, em vários documentos elas vão ser diferentes. Elas podem variar. Em outras palavras, nós digitamos um texto qualquer e enviamos para várias pessoas. Podemos citar como exemplos de mala direta: uma convocação de um cartório eleitoral chamando seus eleitores para atualização cadastral, uma carta emitida pelo setor de cobrança de uma empresa solicitando que seus clientes quitem débitos em atraso, um comunicado de uma empresa de telecomunicações oferecendo condições especiais para seus assinantes a adquirirem uma segunda linha telefônica ou equipamentos de telefonia inteligentes, ou até mesmo uma rede de supermercados oferecendo produtos a preços promocionais a seus clientes. Como você pode perceber, são inúmeros os exemplos de mala direta. Bem, aqui na minha tela agora eu tenho um exemplo de mala direta. Veja que eu tenho um texto: caro fulano de tal, de determinada cidade, de tal unidade federativa, nós, da União Veículos, convidamos você para aproveitar os ótimos descontos em nosso departamento de serviço ao cliente este mês. Tudo o que você precisa fazer é agendar um serviço automotivo até o final do mês e receberá até 20% de desconto sobre o preço integral. Atenciosamente, Lucas Matheus Gomes da Silva, gerente de serviço. Bem, basicamente na mala direta nós fazemos isso. Escrevemos um determinado texto, que pode ser uma carta, sendo que a maior parte deste texto será fixa, mas alguns pontos-chave irão variar de documento para documento. A mala direta é constituída por alguns elementos. Um deles é o documento principal, que podemos chamar aqui de modelo, texto padrão, arquivo principal, que é nele que todo o nosso texto será digitado. Perceba que, neste caso, esta mesma carta irá ser enviada para inúmeras pessoas, ou seja, para uma lista de destinatários. Por este motivo, mais adiante iremos ter que criar um arquivo de dados, uma base de dados que irá conter todos os dados dos destinatários desta carta. Para que você tenha uma visão um pouco mais concreta da mala direta, o resultado final da nossa mala, a partir deste exemplo que eu mostrei para vocês, ele será desta maneira. Perceba que eu elaborei um documento principal contendo um texto padrão para todas essas cartas. Por este motivo, você deve estar percebendo que este texto se repetiu nestas 3 cartas que eu estou exibindo para vocês nesta imagem. No entanto, aqueles pontos que eu defini como uma incógnita, como uma parte variável, eles justamente variaram de arquivo para arquivo. Por este motivo, a primeira carta possui o nome de Davi, já a segunda carta está destinada ao Iago e a terceira carta está destinada ao Enzo. Estas foram as partes que eu futuramente, na minha mala direta, criei uma base de dados e então cadastrei todos estes destinatários. E isso é o que você irá aprender na aula de hoje. Vamos lá? Bem, eu elaborei um novo documento no Microsoft Word e aqui eu escrevi um texto de uma convocação para uma reunião. Você logo de cara deve ter percebido
que em alguns lugares eu coloquei um grande número de X. Na realidade, em todos esses lugares que eu escrevi X, significa que ali terá algum conteúdo que irá variar de documento para documento. A minha ideia é que eu vou criar esta carta de convocação e vou enviar ela para 500 pessoas, por exemplo. Então, por este motivo, eu tenho aqui uma parte que será fixa, né? Ou seja, que não irá variar nos documentos, que é toda essa parte aqui, né? Ela será igual nas 500 cartas, mas por outro lado, tenho também algumas partes que irão variar de carta para carta. Uma carta estará destinada ao João da Silva, outra carta estará destinada a Juliana, outra carta estará destinada ao Rogério, outra carta estará destinada ao Gabriel, por exemplo, tá, turma? Então, eu tenho um corpo fixo, mas também, por outro lado, tenho uma parte que irá variar de carta para carta. Bem, a minha ideia é que nessa carta eu mostre na primeira linha o nome do destinatário desta carta. Depois vou mostrar o endereço, o número, depois o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Depois tem outro texto dizendo caro fulano de tal. Aqui de novo eu vou exibir o nome do destinatário da carta. Vimos por meio deste lhe convocar para a reunião extraordinária em que serão tratados assuntos pertinentes ao Conselho Deliberativo Fiscal desta empresa. Sua presença é de suma importância para a realização e otimização dos nossos trabalhos na empresa. Certo de sua atenção, contamos com sua presença. Novo Horizonte, né, eu coloquei aqui a cidade em que este documento está sendo escrito e o dia, 26 de maio de 2020. Obviamente que quando você for elaborar, você pode colocar a cidade em que você está desenvolvendo esta mala direta, bem como a data correta. Cordialmente, João da Silva, diretor fiscal. Né, criei aqui uma pequena linha para assinatura. Bem, para desenvolvermos de fato a nossa mala direta, devemos vir aqui em cima na guia Correspondências. Agora, podemos vir aqui em Iniciar Mala Direta, eu vou clicar aqui na setinha e depois posso aqui escolher os tipos de mala direta que eu irei criar, né, o tipo de documento que eu irei criar. No entanto, eu sempre prefiro utilizar o assistente de mala direto, até porque ele é mais simples e mostra pra gente um passo a passo de como desenvolver essa mala direta. Ao clicar em assistente de mala direta passo a passo, perceba que do lado direito aqui irá aparecer algumas opções para nós. A princípio, o assistente de mala direta pergunta para nós qual é o nosso tipo de documento. Então eu poderia escrever uma carta, que é o nosso caso, mas poderia também estar escrevendo um e-mail, fazendo um envelope, fazendo uma etiqueta, ou coisas assim. No caso, nós estamos desenvolvendo uma carta, por isso vamos deixar marcado como carta mesmo e vamos aqui na próxima etapa. Tá vendo? A gente está na etapa 1 de 6. Vamos para a próxima etapa, que é o documento inicial. Aqui nessa segunda etapa, o assistente de mala direta solicita para que nós informamos qual será o documento que será utilizado para a elaboração da mala direta. No caso, nós poderíamos, por exemplo, ter algum documento previamente elaborado externamente, mas, no caso, o nosso documento que será utilizado para a elaboração da mala direta será o próprio documento que estamos trabalhando, ou seja, será o documento atual. Por este motivo, também não vamos modificar nenhuma opção aqui. Vamos para a próxima etapa, selecione os destinatários. Bem, esta é uma das etapas mais importantes da mala direta, pois agora é onde nós iremos definir um arquivo de dados, que será uma tabela que irá conter todos os dados dos destinatários dessa nossa carta. E esses dados serão todos utilizados para preencher essas lacunas aqui que colocamos através de vários xizinhos. Bem, nós podemos utilizar uma lista de dados que já foi previamente criada, mas este não é o nosso caso, afinal a gente não definiu em nenhum momento uma lista dos destinatários desta carta. Podemos também selecionar os contatos nossos do Outlook. Então eu posso selecionar essa opção
e importar aí os nossos contatos através do programa Outlook. Mas também não será o nosso caso. Aqui eu quero digitar uma nova lista informando todos os dados manualmente desses destinatários, que inclusive esta lista, essa base de dados, poderá ser utilizada futuramente em outros documentos, em outras malas diretas, sem problema nenhum. Então, iremos marcar a opção para digitar uma nova lista. Agora, para que possamos informar os dados dos destinatários, iremos clicar no botão Criar. Agora, o Microsoft Word abriu para a gente uma pequena janela que contém uma tabela, e é exatamente nela que digitaremos todas as informações dos destinatários. Mas, primeiramente, perceba que aqui temos várias informações, vários campos nessa tabela que inclusive não dizem respeito a este documento. Por exemplo, tem aqui o campo de título. No caso, o nosso documento não tem nenhum título. Também tem aqui o campo de nome, mas este sim a gente vai utilizar. Sobrenome não será necessário, a gente vai colocar o sobrenome junto no campo nome. E aí tem o nome da empresa, a linha de endereço e outras coisas assim. Bem, aqui você pode perceber que eles estão um pouco compactados, né? Está um pouco apertado. Inclusive, tenho aqui uma barra de rolagem que eu posso olhar melhor as coisas que estão ali, né? À direita tenho mais informações. No entanto, vamos editar esses campos, afinal tem muitos campos que nós não iremos utilizar. Então, por este motivo, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos personalizar colunas. Bem, aqui agora, basicamente, nós precisamos definir todos os campos que são variáveis em nossas cartas. Por este motivo, o nosso documento não tem nenhum lugar variável que se refere a título, por isso eu vou excluí-lo. Então eu clico em excluir e depois confirmo clicando em sim. Nome, eu vou utilizar o nome, né? Eu tenho aqui dois campos que eu irei colocar o nome das pessoas, o nome dos destinatários dessa minha carta. Sobrenome não vou precisar, então eu vou excluir. Nome da empresa também não vou utilizar, então eu vou excluir também. Linha de endereço, poxa, aí sim, né? Nós vamos realmente utilizar um endereço. Mas perceba que eu tenho aqui linha de endereço 1 e linha de endereço 2. No caso, eu vou excluir a lista de endereço 2. E a linha de endereço 1 eu vou renomear ela. Eu quero que ela se chame apenas endereço. Então eu vou clicar aqui no botão renomear e vou escrever endereço. Agora eu confirmo esta minha alteração clicando no botão OK. Depois do endereço eu vou mostrar o número deste endereço. Mas não tem aqui nenhum campo para guardar o número. Por isso eu vou então adicionar um novo. Então eu clico aqui no botão adicionar e posso escrever aqui número. Confirmo a criação deste campo clicando no botão OK e pronto, ele apareceu aqui. Depois de número eu preciso do bairro da pessoa, mas mais uma vez não tenho aqui nenhum campo que suporte o bairro de uma pessoa. Então por este motivo posso clicar aqui em adicionar de novo e vou escrever bairro. Preciso também guardar a cidade de várias pessoas. Por este motivo também vamos manter o campo cidade. Vamos precisar do campo estado também. E também irei precisar do campo CEP. Não iremos precisar de nenhum campo para guardar o país de várias pessoas, nem o telefone, nem o endereço de e-mail. Por este motivo, eu vou excluir estes campos que não serão utilizados por nós. Uma coisa muito comum de se acontecer é que muitos alunos acabam adicionando algumas colunas, alguns campos, mas esses campos ficam um pouco bagunçados, ficam de certa forma fora de ordem. Mas para resolver isso é bem simples, tá? Por exemplo, vamos supor que o campo nome, você quer que ele apareça depois do bairro, por exemplo. Então eu posso simplesmente clicar em cima dele e pressionar o botão mover para baixo. Então eu vou empurrando ele para baixo, certo? Eu quero que o nome fique na realidade no lugar onde ele estava mesmo, tá? Lá em cima do endereço. Então eu posso mover ele para cima. E aí sim ele fica um pouco mais organizado, né? Eu deixei aqui exatamente da ordem em que a gente vai precisar utilizar no nosso documento. Feito isso, confirmo toda essa personalização clicando no botão OK.
Perceba agora que estes campos que estão aparecendo aqui na tabela estão diferentes, né? Eles ficaram exatamente iguais da forma em que definimos ali na personalização de colunas. Para melhorar um pouco mais a visualização, eu posso simplesmente esticar um pouco esta janela. Então eu posso vir aqui no lado direito e aumentar ela na horizontal. Bem, aqui agora eu vou informar o nome, o endereço, o número, bairro, cidade, estado e CEP dos meus destinatários, né? Eu posso ter 5 destinatários, mas também posso, por exemplo, ter 10, 20, 500 destinatários. E esta é a vantagem da mala direta, eu não vou ter que ficar fazendo cópias do meu documento. Eu tenho apenas uma única página que a partir dela será criado 500 documentos, por exemplo. Vou aqui então informar alguns dados de destinatários. Por exemplo, um dos destinatários será o Iago Renan da Rosa. Então eu vou escrever aqui. Agora eu preciso informar o endereço do Iago. Para isso eu tenho duas opções. Uma delas é pegar o cursor do mouse e pressionar aqui no campo de endereço. Mas talvez quando tem um número grande de pessoas para digitar aqui, um número grande de dados para informar, pode ser um pouco chato, né? Ter que tirar a mão do teclado e colocar no mouse e assim por diante. Por este motivo, uma outra maneira simples é a seguinte: quando você terminar de digitar determinado campo, você pode pressionar a tecla Tab no seu teclado e aí automaticamente o Word te levará para o próximo campo desta tabelinha. Agora sim eu posso informar o endereço do Iago. No caso, Rua Janiópolis. O número 973, bairro Pitimbu, cidade Natal, o estado RN e o CEP 59.068-570. Bom, aqui nós inserimos um destinatário. Obviamente que o nosso objetivo não é criar uma mala direta para enviar para uma única pessoa, e sim para várias pessoas. Por este motivo vou escrever mais alguns dados de outras pessoas. Inclusive agora, para inserir uma nova linha, né, nessa tabela, eu posso fazer isso de duas formas. Posso vir aqui embaixo e clicar em nova entrada, ou para facilitar, né, para que você não tenha que tirar a mão do teclado, você, a hora que chegar no último campo, né, terminou de digitar ele, basta pressionar a tecla Tab de novo. E aí, uma nova linha automaticamente será inserida para nós. Vou aqui inserir os dados de mais outras pessoas. Bem, pessoal, inseri aqui as informações de vários destinatários. Para ser mais preciso, coloquei 6 destinatários. E eu gostaria muito que vocês percebessem um problema que é muito comum, é que muitos alunos, após inserir o último destinatário, eles simplesmente apertam o Tab lá no final, né, do CEP aqui, né? E quando fazem isso, simplesmente o Word aqui na tabelinha, ele cria uma linha, né? No caso, uma linha em branco. E obviamente a gente não pode deixar lá aqui, porque quando a nossa mala direta ser de fato gerada, né, criar os N documentos lá, com as partes variáveis, né, haverá um documento que no lugar do nome simplesmente estará em branco, no lugar do endereço simplesmente terá um espaço em branco, no número também, o bairro estará em branco, a cidade em branco, justamente por causa dessa linha em branco aqui. Então, por este motivo, se isso acontecer com você, nós devemos excluir essa linha. Então, para isso, eu vou clicar aqui na linha, depois eu vou clicar em excluir entrada. Agora eu confirmo essa exclusão clicando no botão sim. E pronto, aquela linha em branco agora foi removida com sucesso.
Agora você também já sabe que se, por exemplo, você quiser excluir alguma pessoa, né, algum destinatário dessa lista, basta você selecionar essa linha e então clicar em excluir a entrada. E dessa maneira, aquele destinatário será removido da mala direta. Agora que finalizamos todas as nossas configurações dessa base de dados, iremos confirmar isso clicando em OK. Perceba que agora uma nova janela foi aberta. E, para ser mais preciso, essa janela ela foi aberta para que possamos salvar aquela nossa tabela, aquele nosso pequeno banco de dados, aquela nossa pequena base de dados. Então, para que os nossos destinatários estejam salvos em um lugar seguro, para que inclusive no futuro, se quisermos criar uma nova mala direta com os mesmos destinatários, nós podemos simplesmente salvar um arquivo e, em outra ocasião, podemos realizar a importação dele para que não precisemos reescrever todos os destinatários da nossa mala direta. Aqui, nós precisamos dar um nome para o arquivo da nossa base de dados. Então você pode escolher um nome. No meu caso, eu irei colocar aqui lista _ destinatários. Percebam antes de salvar que, por padrão, esta listas de destinatários ficará salva na pasta Minha Fontes de Dados, que fica dentro da pasta Documentos. Obviamente que, se você preferir, você pode salvar esse arquivo sem problema nenhum em outro lugar do seu computador, como na área de trabalho, por exemplo. Mas vou manter no lugar padrão e vou clicar no botão Salvar. Perceba que agora mais uma vez o Word exibiu para a gente uma janela que contém toda a nossa lista de destinatário. E esta tela basicamente é uma espécie de confirmação, né? Antes de você gerar essa mala direta. Aqui eu posso, por exemplo, remover algumas pessoas dessa mala direta. Posso, por exemplo, desmarcar aqui o Pedro Henrico e desta maneira não será gerado um documento cujo ele será o destinatário, mas na nossa base de dados, na nossa lista de destinatário que foi salva no nosso computador, ele permanecerá salvo lá. Desta maneira, se um dia eu resolver incluir uma carta para ele, os dados dele já estarão salvos lá, então bastará eu importar isso e marcar essa caixinha aqui. Também, se por acaso eu cheguei nessa etapa, mas preciso consertar algum erro, por exemplo, eu escrevi aqui Rua Janiópolis com o J minúsculo. Como que eu posso arrumar isso? Clicar 2 vezes? Não, isso não irá resolver. Para que eu possa consertar isso, eu vou aqui em fonte de dados, perceba que irá aparecer a minha lista de destinatários. Então agora eu posso editar essa lista para corrigir alguns erros. Então vou aqui agora no endereço Rua Janiópolis, que eu escrevi errado, e vou corrigir. Feito isso, eu clico em OK agora. Confirmo que eu vou atualizar e salvar essa minha lista de destinatários. E pronto, agora o nosso erro foi corrigido. Feito isso, posso pressionar o botão OK. E bem, perceba que a nossa mala direta ainda não está pronta. Afinal, ainda tem aquele monte de xizinho. Se você reparar, o nosso assistente de mala direta ainda não chegou na etapa final. Agora que nós temos uma lista de destinatários, inclusive se eu quiser editar ela aqui também eu posso clicar em editar a lista do destinatário, e aí volto em toda aquela janelinha de novo, né? E eu posso vir aqui e editar os destinatários mais uma vez, se por acaso eu confirmei com alguns dados errados. Aqui embaixo no assistente de mala direta, eu vou para a próxima etapa, que é escreva a carta. Bem, agora de fato chegamos na parte mais importante da mala direta, que é justamente nesta etapa em que nós iremos definir aqui na nossa mala direta quais serão as partes que serão variáveis e qual valor deverá ser exibido no lugar de cada xizinho. Para isso eu vou selecionar o primeiro conjunto de x e então eu vou vir aqui em cima neste botão inserir campo de mesclagem e ele irá mostrar para nós todos os campos daquela nossa lista de destinatário, né? Nós colocamos o nome, o endereço, o número, o bairro, cidade, estado e CEP de várias pessoas. Então, neste caso, esse primeiro conjunto de X se refere ao nome das pessoas, por isso eu vou inserir o campo nome. Perceba que quando eu fiz isso, ocorreu um probleminha, né? O endereço foi para a linha de cima, né? Para eu consertar, eu volto aqui e aperto o botão de pular a linha mais uma vez e pronto, agora sim o nome vai ficar sozinho ali na linha de cima.
Inclusive, quando a gente clica aqui, ele fica até de uma cor diferente, né? A gente já percebe que ele é um texto um pouco mais especial. Vamos selecionar agora os X do endereço. Vou voltar aqui em cima no botão inserir campo de mesclagem. E agora vou marcar endereço, afinal no lugar desse conjunto de X será exibido o endereço das pessoas. Faço o mesmo para o número, inserir campo de mesclagem, número. No bairro, seleciono o X, vou inserir campo de mesclagem, coloco o bairro. Na cidade, seleciono o conjunto de X, vou inserir campo de mesclagem e seleciono cidade. No estado, vou no botão inserir campo de mesclagem, coloco o estado. E no CEP, vou também no botão inserir campo de mesclagem e coloco o CEP. Logo depois deste caro, nós iremos colocar o nome da pessoa mais uma vez. Para isso, basta selecionar o conjunto de X, ir no botão inserir campo de mesclagem e utilizar mais uma vez o campo de nome. Bem, feito isso, finalizamos então a inserção dos campos de mesclagem neste nosso documento. Agora, vamos voltar aqui no assistente de mala direta e vamos para a próxima etapa, que é a visualize as cartas. Feito isso, perceba agora que os campos de mesclagem que adicionamos aqui foram substituídos pelos valores que inserimos lá na nossa lista de destinatários. Por isso agora, nessa nossa carta, está aparecendo o nome do Iago Renan da Rosa, que foi um dos destinatários que incluímos. Se você vier aqui em cima, você vai perceber que há alguns botõezinhos de navegação. Por exemplo, se eu pressionar este botãozinho aqui, eu vou conseguir ir para o próximo registro, o próximo destinatário. Então agora eu tenho as mesmas cartas, mas com informações de outro destinatário. Posso continuar percorrendo os registros, então agora eu estou vendo a carta para o Leonardo, a carta para o Kaique, a carta para o Anthony e assim por diante. Se eu clicar neste botãozinho do lado esquerdo, eu faço a mesma coisa, mas agora eu volto. Então agora eu vou para o registro anterior. Então voltei para o Kaique e voltei para o Leonardo. Se eu pressionar este botãozinho aqui de voltar, que tem uma barrinha, eu vou ir para o primeiro registro da nossa lista de destinatários. Se eu pressionar o mesmo botão que está do lado contrário, eu vou agora para o último registro da nossa lista de destinatários. Feito isso, já percebemos que as nossas cartas estão corretas e foram configuradas com sucesso. Agora, vamos para a próxima etapa do assistente de mala direta, que é conclua a mesclagem. Feito isso, agora eu posso realizar a impressão dessas cartas que foram geradas automaticamente a partir da nossa mala direta. Então posso clicar no botãozinho imprimir, posso imprimir todos os registros, ou posso apenas imprimir o registro atual, que é o do Pedro Henrico, ou se eu quiser também posso definir aqui um intervalo de registros para imprimir. No caso, nós vamos imprimir todas as cartas, todos os registros. Então mantenho essa primeira opção marcada e pressiono o botão OK. Agora, eu poderia vir aqui e selecionar uma impressora para que essas 6 cartas pudessem ser impressas. Mas, como eu não possuo uma impressora aqui, e muito provavelmente você também não iria gostar de imprimir essas cartas apenas para testar, o Windows na versão 10 oferece uma impressora virtual, que podemos utilizá-la para converter o nosso documento num formato portável, que é o formato PDF. Então eu clico aqui nessa setinha e escolho a opção Microsoft Print to PDF. Feito isso, pressiono o botão OK. Irá abrir essa janela para que possamos salvar as nossas cartas geradas através da mala direta e podemos definir um nome para este arquivo. No caso, irei escrever cartas. E clico em salvar. Agora, ao abrir este documento, perceba que todas as cartas da nossa lista de destinatário foram geradas com sucesso. Podemos ver que a primeira carta pertence ao Iago, a segunda a Josefa, a terceira a Leonardo e assim por diante. Muito bem, antes de finalizarmos a aula, é importante salvar este documento. Veja que o que você salvou, na realidade, foi um PDF que normalmente não é um documento editável. Então vamos salvar essa mala direta para que, caso um dia você queira utilizá-la novamente, você já terá o arquivo editável em suas mãos. Para isso, eu venho aqui em cima no botãozinho Arquivo, depois vou em Salvar como, e eu quero salvar neste computador. Agora informo o nome deste documento e clico em salvar. Ah, e mais uma coisa,
Caso você queira editar essa mala direta em outro computador, será necessário enviar, além do documento editável do Word, a nossa fonte de dados, a nossa lista de destinatários. Por isso, não se esqueça de enviá-la. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desta aula e até a nossa próxima. Tchau, tchau!